Bom, deixa eu me apresentar inicialmente, né? Minha graduação foi pela Escola Naval, eu fui militar até a carreira, até o posto de capitão-tenente da Marinha, depois dei baixa, e foi quando conheci a Conscienciologia, em 1998. E desde 2004 eu tenho atuado como professor de Conscienciologia, primeiramente pelo IPC e atualmente pela Juriscons, né? Tenho uma especialização em análise criminal e, pelo andar da carruagem, sou graduando em Direito, né? Para aprofundar melhor a temática. Atualmente sou servidor público do Estado. Foi dentro dessa oportunidade profissional que eu tive contato com as políticas de segurança pública. Minha carreira é de gestão de políticas públicas, não é diretamente ligada à segurança pública, mas por conta das atribuições da nossa carreira, tive a grata satisfação de poder interagir com a segurança pública. E desde então, desde 2011, né, mais precisamente, eu tenho estudado e me aprofundado nessas questões. Daí, como estávamos conversando anteriormente, surge o verbete Segurança Pública e espero em breve estar apresentando mais outros verbetes relacionados à paradireitologia. Mas, pois bem, então, o que é a paradireitologia, né? Esse é o nosso objetivo de hoje. Será uma apresentação do que é a Juriscons, o que é a Conscienciologia, contextualizar essa relação direito para direito, apresentar o que é o paradireito, o que é o paradever, e então o que é a paradireitologia e quais são seus princípios. Ok? Bom, a Juriscons, ela é a Associação Internacional de Paradireitologia. Ela foi fundada em abril de 2015 e, como tantas outras instituições relacionadas à Conscienciologia, ela é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, se volta às suas atividades, seus interesses para o processo de manifestação consciencial, para o processo evolutivo das consciências. Então, ela também tem uma perspectiva interassistencial, ou seja, promove, em outras palavras, a ajuda, né? Apoio ao processo evolutivo, traz reflexões às consciências. Consciências somos todos nós, né? Esse princípio inteligente que se manifesta através das múltiplas dimensões, que é outra perspectiva da Juriscons, né? Uma instituição multidimensional, então ela se propõe a atuar tanto na dimensão física quanto em dimensões extrafísicas. Ela também é universalista, ou seja, ela está aberta à interação com outras instituições científicas, outras linhas de conhecimento, uma vez que todas são representações de manifestações conscienciais. A Juriscons é de natureza científica, então prima pelas verdades relativas de ponta, é antidogmática, né? Ela é educacional e cultural, é político, apartidária. Atua com base no trabalho voluntário, todos nós, professores, voluntários de outros setores, trabalhamos na base do voluntariado, né? Por interesses em divulgar, em colaborar com a instituição na divulgação de suas ideias. Ela é dedicada à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento, expansão, consolidação e divulgação da paradireitologia. Essa foto aqui ao lado, não sei se dará para todos observarem com detalhes, é o laboratório da paradireitologia, que foi construído lá no CAEC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que fica em Foz do Iguaçu. Aqui é uma vista aérea, né, do CAEC, é um pouco antiga, né, não aparece ainda o nosso laboratório, mas é um local onde existem várias dessas casinhas centrais, né, são os laboratórios, cada um especializado num tema. Aqui vocês podem ver também as outras instituições conscienciocêntricas,
que estão, as quais a juriscons ela tem vínculos por conta da Conscienciologia, o IPC é a primeira delas, né? E todas essas instituições têm sede em Foz do Iguaçu, num bairro chamado Cognópolis. É um bairro formalmente constituído, né? Como vocês podem ver, tem uma área razoável, né? São 7 milhões de metros quadrados. E é nesse ambiente que são produzidos em maior intensidade e volume os conhecimentos da Conscienciologia. Okay? O CAEC foi fundado em 1995 pelo professor Valdo Vieira, que foi o propositor das ciências Conscienciologia e Projeciologia. Em todas as nossas atividades, nós convidamos a todos a se valerem do princípio da descrenciologia, que é esse que está aí apresentado. Não acredite em nada, nem mesmo do que for dito nesta conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Nós buscamos passar verdades relativas de ponto, né, para que cada pessoa, cada consciência possa refletir a partir das suas reflexões, se apropriar de uma informação ou outra que seja considerada mais apropriada ao seu momento evolutivo, né, e aos seus interesses pessoais. Então, aqui a imagem do professor Valdo Vieira, né, que eu havia me referido anteriormente. Aqui são alguns tratados que dão base à Conscienciologia, à Projeciologia. Nós temos a Enciclopédia da Conscienciologia, que é representada apenas com um único volume, mas hoje ela já está bastante extensa, com quase, se eu não me falha a memória, mais de 4.000 verbetes já defendidos, então já está bastante extensa essa produção. Ele também lembrando de Leonardo, mineiro, né, agora me fugiu a cidade em que ele nasceu, mas Minas Gerais. Nascido em 1932, né, e dessomado, falecido em 2015. Monte Carmelo, né, a cidade natal do professor Valdo Vieira. Bom, o que é a Conscienciologia, né? É a ciência que estuda a consciência de um modo integral, né, a partir da perspectiva da existência de vários corpos de manifestação, corpos energéticos, e através de dimensões existenciais, dimensões físicas e extrafísicas, né? Consciência é o que nós também chamamos de ego, alma, espírito, individualidade, self, são sinônimos do que nós entendemos como consciência, né? E um dos objetivos da Conscienciologia é deixar as consciências mais lúcidas quanto à realidade da paradireitologia. Nós veremos adiante em que o livre-arbítrio, a lucidez, ela é essencial para o exercício do paradireito, do paradever, que são, né, objetos da paradireitologia. Então, eu vou passar um pouco mais rápido sobre esses conceitos iniciais, mas caso tenha alguém que esteja pela primeira vez tendo contato com esses termos, por favor, me avise que eu explanarei com mais cautela, com mais detalhismo. Pois bem, a Conscienciologia como ciência, né, ela também tem seu paradigma, ou seja, a sua forma de desempenhar de desenvolver as suas pesquisas, que é conhecido como o paradigma consciencial, que é a teoria líder da Conscienciologia, promotora do método de pesquisa da consciência pela própria consciência, ou seja, nós somos tanto pesquisadores quanto objetos da nossa pesquisa. Então, a Conscienciologia ela se volta muito para o autoconhecimento, a autopesquisa. E ela se vale dessas outras premissas, né? Ela tem como referência o conjunto de corpos de manifestação, ou o nosso holossoma,
né? Nós entendemos que temos um corpo biológico e corpos de manifestação extrafísicos. Nós admitimos a multidimensionalidade, né? A capacidade, a possibilidade de manifestação consciencial, tanto na dimensão física quanto dimensões extrafísicas. Admitimos também a multiexistencialidade, ou seja, várias vidas. A nossa evolução se dá por um rol de vidas sucessivas na dimensão física. Então, essa existência na dimensão material, ela está inserida no processo de evolução multidimensional. Nós trabalhamos também com a perspectiva da bioenergia, né, dos nossos... entendemos que todo ser vivo, ele absorve energias imanentes e produz energias a partir das suas manipulações, a partir da manipulação dessa energia imanente. No nosso caso, nós a transformamos em energia consciencial. Então, há uma interação constante entre as nossas energias pessoais, individuais, multidimensionalmente falando, né, e em vários ambientes. A cosmoética, como filosofia e moral da Conscienciologia, ela nos dá também um norte com relação à formação e consolidação da paradireitologia. Novamente, o universalismo como perspectiva da nossa pesquisa, na medida em que também a Conscienciologia se abre para a interação com as diversas linhas do conhecimento, né? E, de novo, a questão da autopesquisa. Então, explicando um pouco melhor o que são essas energias a que me referia antes, nós entendemos que em todo o cosmos só existem duas coisas, consciência e energia. Tudo que existe nas diversas dimensões é fruto de uma manifestação consciencial. Ou seja, essa energia imanente, que é o substrato energético que permeia tudo que existe no cosmos, né? Ela é manipulada, ela é alterada a partir de uma manifestação consciencial. Então, a consciência se vale dessa energia imanente para atuar, para se manifestar. Então, toda a nossa existência, ela se dá a partir do uso da energia imanente para criar ambientes diversos, criar vamos dizer assim, ambientes físicos e extrafísicos, né? E também para ser base da nossa manifestação. E manifestação quer dizer a nossa vontade, nossos sentimentos, né, nossas ideias, tudo isso flui, né, por meio da nossa energia consciencial, que foi inicialmente uma apropriação dessa energia imanente, que foi manipulada, então ganha uma característica diferenciada a partir do que pensamos, sentimos e então damos essa nova natureza à energia, certo? Então essa energia imanente, nós podemos absorvê-la a partir das suas fontes naturais, como por exemplo a fitoenergia, a geoenergia, a hidroenergia e também da cosmoenergia, né? Através de uma estrutura energética que nós temos, que são os chakras, né? Esses pontos de absorção de energia que toda consciência, todo ser humano, no caso o ser humano, tem nessa estrutura. E nós temos aqui, então, o que nós consideramos, né, a representação desse holossoma. Toda a consciência, né, que está numa forma humanoide ou adaptada ao planeta Terra, ela tem essa estrutura. Nós temos, portanto, então, um corpo físico, biológico, nós chamamos de soma. O energossoma é esse corpo energético que cuida da absorção e esterilização de energias. O psicossoma, que é esse corpo que está na ponta desse cordão, que nós chamamos de cordão de prata, que é um corpo extrafísico já, energeticamente mais sutil, mas que mantém uma forma humanoide, e temos que é responsável pelas nossas emoções. Nós temos
um corpo mais sutil, representado pela essa esfera, que nós chamamos de mental soma, que é de onde fluem as nossas ideias, e é onde é a sede desse princípio consciencial. Então, a consciência, esse princípio inteligente, ele se utiliza desses diversos corpos de manifestação para atuar, sendo que não é nenhum deles. Mesmo o mental soma, ele é mais um veículo, mais um corpo de manifestação desse princípio inteligente. Então, essas considerações são interessantes para nós irmos entendendo da onde vem, né, onde está, qual é o meio, quais são as referências que a paradireitologia se insere. Então, são informações básicas importantes para que a gente entenda mais adiante os conceitos da paradireitologia. Então, como eu havia falado, né, a energia consciencial ela é resultante de um processo de pensamento, sentimentos e energia. Os pensamentos vêm lá do mental soma, um padrão de energia característico daquela dimensão extrafísica, né, ideativa, ganha um padrão emocional naquele corpo, o psicossoma, um corpo energético, mais uma vez há uma manipulação de energias que vai resultar na nossa energia consciencial. Então, a nossa bioenergia ela é resultante do que pensamos e sentimos, ou seja, então ela também é uma resultante da manifestação de todos esses outros corpos extrafísicos que se vale a consciência para atuar multidimensionalmente. Então, a todo momento, nós estamos pensando, sentindo e produzindo energias conscienciais resultantes dessa prática ininterrupta. Aqui eu trouxe a imagem do livro do professor Moacir Gonçalves, em que ele aborda relatos da dinâmica parapsíquica, né, que traz uma imagem bem interessante do que poderíamos representar nessa interação do Pensene. Pois bem, a multidimensionalidade na Conscienciologia, ela é trabalhada nessas três dimensões. Considera-se que existe uma dimensão energética, ou Dimener, que é intermediária entre a dimensão física e a dimensão extrafísica, onde os fenômenos parapsíquicos também acontecem. Nós temos a dimensão paratoposférica, que é uma dimensão energeticamente mais densa, então muito mais próxima da dimensão intrafísica. E temos a dimensão extrafísica, né, ou extrafísica propriamente dita, que são dimensões mais sutis, em que se manifestam consciências já no nível de lucidez maior, né, de psicossoma ou até de mental soma, né, através do processo que nós chamamos de projeção, ou projeção consciente. Então, essas são as três dimensões, né, com que nós trabalhamos a Conscienciologia nesse quesito multidimensionalidade. E aqui, isso é interessante nós percebermos que a cada padrão de pensamentos e sentimentos, nós podemos estar nos habilitando, né, ou evocando dimensões extrafísicas distintas por conta da afinização energética das nossas energias conscienciais. Eu vou trazer algumas cenas desse filme Amor Além da Vida, em que não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, mas o protagonista ele morre, né, dessoma, descarta o corpo físico e se propõe a encontrar, a fazer um resgate, uma ação assistencial à sua esposa, que se suicidou. Então, ela vai, por conta disso, por consequência natural desse processo das suas energias conscienciais, ela vai se colocar numa dimensão extrafísica mais densa, né? Então, o filme começa, né, com o ator principal chegando no extrafísico após a sua dessoma, e ele, então, ainda, por conta das suas energias conscienciais mais saudáveis, ele se insere num ambiente positivo, alegre, florido, né, bem iluminado, mas na medida em que ele acopla com os pensamentos da sua esposa, ele já entra numa dimensão extrafísica mais deteriorada, mais desgastada. Então,
Isso é interessante porque mostra bem essa dinâmica da, da afinidade, né, do que nós pensamos e sentimos com os ambientes extrafísicos com que nós estaremos interagindo. Aqui uma outra oportunidade, ainda no filme, ele já, numa condição novamente mais saudável, ele se vê numa dimensão extrafísica também positiva, em que aparecem algumas consciências voando, né? Isso que nós chamamos de volitação extrafísica, é a forma mais natural de deslocamento no extrafísico, é essa volitação. Isso também é possível em dimensões extrafísicas mais favoráveis. E aqui uma dimensão, uma outra dimensão também positiva, já após o resgate da esposa pelo ator principal, né, pelo protagonista. Então, isso mostra bem essa dinâmica da nossa pensionização e de como nós podemos nos vincular a linha, a holopensenes, né, a padrões de pensamentos que podem ser individuais ou coletivos. Então, nós veremos que a importância do holopensene para a dialeitologia. Então, a cosmoética, né, que é um outro conceito importante que nós devemos nos apropriar para entender a paradialeitologia, o paradireito e o paradever. A cosmoética é o conjunto de normas universais aplicadas ao estudo da ética, da reflexão ou moral cósmica multidimensional. Então, é um referencial que vale tanto para a dimensão física como para todas as demais dimensões extrafísicas. Transcendente à moral social intrafísica. Porque nós, no planeta Terra, a humanidade está num nível evolutivo mediano que nos permite compreender e alcançar esses valores, né? Essas normas universais até um determinado plano, dimensão. Mas na medida em que vamos avançando evolutivamente, ganhando uma maturidade consciencial, e essa percepção e a compreensão do que e principalmente a aplicação prática da cosmoética, ela vai se expandindo. Então, quais são alguns princípios da cosmoética? Então, nós temos dos males o menor. Você, quando colocado a tomar alguma decisão, talvez tenha que escolher vai poder se encontrar numa situação dessa. Talvez ambas as soluções não sejam as ideais, mas dentre as possíveis, qual delas, né, produz melhor dano, menores danos? Melhores danos sempre numa perspectiva que nós temos a seguir, né, do que aconteça o melhor para todos e não o melhor para mim. Então, a cosmoética ela nos leva a abrir mão do nosso padrão egoísta, egóico, e nos impele a olhar para os outros, para o conjunto, para o contexto global, né? Então, o que acontece melhor para todos e não o melhor para mim também vai nos ajudar a refletir sobre uma situação em que tenhamos que tomar decisões nessa perspectiva dos males o menor. E aí, cada caso é um caso, né? Então, o pessoal do direito, né, o caso concreto é o que vai determinar as reflexões e o juízo de determinada avaliação, né, para a aplicação da justiça, ou na busca da justiça, né? Não, outro princípio básico da cosmoética é o que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagens, ou seja, aquilo que você já admite para a sua vida, para o seu processo evolutivo, que não lhe tem mais serventia, né? Abra mão. Então, vire a página, né? E faça uma reciclagem. E mude esse seu comportamento, esses seus valores, né? Enfim, ser auto-imperdoador e hétero-perdoador. O hétero-perdoador é aquela consciência que já de antemão, né, compreende a manifestação da outra consciência por entender o processo evolutivo ao qual todos nós estamos inseridos.
Então, cada consciência vai se manifestar dentro daquilo que melhor acumulou de experiências positivas do seu processo evolutivo. E auto-imperdoador na perspectiva em que, na medida que você identifica algum comportamento anticosmoético seu, né, alguma imaturidade sua, você prontamente busca a solução, a renovação, a reciclagem, a reperspectivação daquele comportamento, sem se vitimizar, sem carregar nas tintas, com serenidade, com objetividade, com cientificidade, né? Não fazer da conduta exceção a conduta padrão. Também, né, cada caso é um caso, talvez tenhamos que adotar condutas exceção para um determinado momento, mas exceção em relação à reflexão cosmoética e reperspectivar. Só que essas exceções não podem se tornar condutas padrão, sempre tendo em mente, né, como o principal balizador dessa conduta exceção também, que aconteça o melhor para todos, e não o melhor para mim ou para um grupo que você eventualmente represente, né? Ok? Bom, rápidas palavras sobre o direito, né? Para aquelas pessoas que não são da área, né? O direito, ele visa a sociabilidade da humanidade. Nós vivemos em conjunto, nós precisamos, para a evolução, e desde sempre, né, buscamos a sobrevivência em grupos. Então, a sociabilidade harmoniosa, ela precisa de regras, de referências comuns para que isso se dê da melhor forma possível. O direito também vem em busca da preservação da paz no convívio social. Traz regras de convivência, né? Traz ordem à vida em sociedade, né? Então, essas são as perspectivas do direito. Onde há sociedade, aí está o direito. Então, aqui também, já puxando a questão da multidimensionalidade, onde há sociedades extrafísicas, né? Porque, naturalmente, uma vez que quando nós passamos pelo processo da morte, né, da dessoma, nós iremos continuar um processo de existência em dimensões extrafísicas, e como nós vimos no exemplo do filme, estaremos nos vinculando a grupos sociais extrafísicos, também lá existirão regras de conduta, de interação, que vem, então, o para-direito, né? Nos ajudar nessa perspectiva. Pelo direito ainda, né, numa perspectiva intrafísica, nós temos algumas definições históricas, né, a respeito do direito, como de Aristóteles. Direito é aquilo que cria e faz conservar no todo e nas partes a felicidade para a comunidade política. Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu, do jurisconsulto piano. Fenômeno de ordem coexistencial, postulado de ordem universal, que se irradia como tendência à coesão, à unidade e à concórdia, né, de Santo Agostinho. E, de Kant, o conjunto das condições sobre as quais a liberdade de um se harmoniza com a liberdade de outrem, mediante uma lei geral chamada liberdade. Então, são reflexões a respeito do que é o direito, que vem se somando, né, crescendo ao longo da história da humanidade. E aqui, vamos dizer assim, uma aspiração do filósofo do direito, Perelman, em que ele diz que a sociedade ideal, ignorando as contestações, não necessita de juízes nem de advogados. Desejar-se-ia que as leis estivessem inseridas no coração, na consciência e na razão de cada qual. E se assim fossem necessárias leis,
que fossem claras, concisas e tão escassas quanto possível. Então, aqui ele já se aproxima muito do que se quer de uma consciência com nível evolutivo mais maduro, em que ela seja capaz de se determinar, de se conduzir em relação aos seus direitos, aos seus deveres e em relação aos demais, em que seria capaz, inclusive, de se autodeterminar, criando leis para si mesmo, né? Se autodisciplinar, se autonormatizar para que possa continuar em sua manifestação e interação social e evolutiva, certo? Então, vamos ver o que é o para-direito. Aníbal, nós temos uma pergunta aqui no chat. Pois do não? César. Poderia justificar porque posso e até devo perdoar a todos, mas não posso perdoar a mim? E se isso não seria algo com o que religioso? A questão do hétero perdoador e do auto imperdoador não é uma questão religiosa na perspectiva da culpabilidade ou da pena. É uma perspectiva de compreensão, uma perspectiva de conhecimento, né? Com lucidez, com equilíbrio emocional, para discernir o que o outro, né, atua, como o outro se manifesta, sem querer já tecer para essa pessoa, para esse terceiro, algum juízo de valor, né? Fugindo da questão do bem e do mal, fugindo da questão do certo ou do errado. É compreender o momento evolutivo daquela pessoa e como, a partir dessa reflexão, eu posso, com fraternidade, né, auxiliá-la, fazer um tipo de assistência. No caso individual, pessoal, também não entrar no processo da culpabilidade, da vitimização, né, que aí sim seria pela perspectiva religiosa. Aqui é muito mais na questão de que também, com racionalidade, com equilíbrio emocional e com discernimento, saber reconhecer que determinadas condutas, determinados comportamentos, determinadas ideias, manifestações, valores, não são mais úteis ao seu processo individual de evolução. Então, a partir daí, tomar atitudes, né, que possam reperspectivar essas questões, né? Então, é nesse sentido que se faz a distinção do hétero perdoador e do auto imperdoador, né? Temos que ter também fraternidade com nós mesmos. É muito ruim a pessoa que passa muitas horas do seu tempo pensando mal de si mesma, né? Se vitimizando, se colocando para baixo. Isso é um processo bastante improdutivo e não saudável, né, energeticamente, a nós consciências. Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, o para-direito, né? Também se vale do paradigma consciencial, então ele também tem uma perspectiva multidimensional, multiexistencial, bioenergética e holossomática, né? Traz regras de convivência nas dimensões extrafísicas, nas relações entre consciências extrafísicas e consciências extrafísicas, estabelece também regras de relacionamento entre consciências intrafísicas, consciências, projetadas ou não, e consciências extrafísicas, né? E nos traz
a paralegislologia, que nos traz também, então, consciências extrafísicas que vão atuar na paramagistratura, né, na paracareação, né, que é o confrontamento entre uma ou mais pessoa ou consciência para solução de conflitos, a transmigração, que é o processo pelo qual o planeta Terra está passando de, vamos dizer assim, otimização do padrão holopensênico do planeta, em que algumas consciências estão sendo levadas extrafisicamente de uma dimensão extrafísica vinculada ao planeta Terra para uma dimensão extrafísica de um outro planeta que esteja ao nível, né, evolutivo daquela consciência, que não se adapta mais, que não conseguiu acompanhar a evolução da média do planeta Terra, das consciências aqui estabelecidas, né? O Paradireito também promove reconciliações grupais de paramediação, né? E aqui eu trago exemplos das oficinas extrafísicas, né, a OFIEX, e as projeções assistenciais, que são também oportunidades em que podemos atuar fora do corpo em processos de reconciliação, de reconciliações de questões pessoais com outras consciências, ou de mediação de reconciliações grupais, em que nós somos energeticamente importantes para que isso tenha bom resultado. Né? O Paradireito, então, também trabalha com normas, né, que são aquilo que regula procedimentos ou atos, regras, padrão. Trabalha com princípios do ditame moral, preceito, fonte ou causas de uma ação. Trabalha com leis, então são regras categóricas, fórmulas abstratas ou concretas do que é certo ou concordante com o padrão estabelecido, norma ou regra. E aqui vale lembrar que as leis também evoluem com a sociedade, evoluem com a maturidade consciencial, e as para-leis são regras de base extrafísica que norteiam a dinâmica do maximecanismo evolutivo interassistencial. Esse maximecanismo evolutivo que envolve todo o processo interassistencial, né, de manifestação consciencial, envolvendo as consciências com menor nível evolutivo, aquelas de um nível evolutivo mediano e aquelas no evolutivo mais avançado. Todas são mecanismos, né? Nós chamamos de mini peças desse maximecanismo evolutivo. Ok? O Paradireito no lato sensu. O principal objeto de estudo do Paradireito são os seus princípios e para-leis. Nós veremos esses princípios mais adiante. Evidencia-se pela análise do fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. Então, nós seguimos, né, o processo, o Paradireito ele dá bases de parâmetros, né, ou decodifica esses parâmetros cosmoéticos para a nossa interação sincrônica com o fluxo assistencial do cosmos e evolutivo, né? O Paradireito também ele se vale da aplicação prática do Paradireito. A aplicação prática do Paradireito se dá pelo emprego correto da energia imanente. Nós vimos, né, que toda manifestação consciencial, né, ela se dá a partir da apropriação da energia imanente e da sua transformação em energia consciencial. Então, o Paradireito, né, as suas ideias, as suas regras, as suas para-leis, elas também se pautam no equilíbrio, né? E vamos dizer assim, num padrão saudável de energias conscienciais. A vivência para a vivência da mega fraternidade são as bases do Paradireito, né? Então, a mega fraternidade,
né, segundo o professor Valdo Vieira, ele conceituou da seguinte maneira: é uma condição interconsciencial, ou seja, de dois caminhos, né? Toda interação consciencial ela sempre se dá em duas mãos: universalista, mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência, ou seja, aquela consciência, aquela manifestação fraternal de uma expansão bastante mais ampla, bastante mais complexa do que a que nós experimentamos ainda na condição mais egoísta do nosso processo evolutivo, em que ainda buscamos ganhos secundários na medida em que fazemos alguma ajuda a alguém, alguma assistência a alguém. Então, essa mega fraternidade ela já é totalmente espelhada e voltada no benefício de todos, né? Da forma mais ampla possível, né? E na perspectiva estrito sensu, ou seja, pessoal, individual, consiste no paradireito subjetivo, pessoal multidimensional ou pós-mortem, adquirido em razão do alcance de determinado patamar evolutivo. Então, o paradireito, ele será muito mais, vamos dizer, vivenciado, né? Mas não exclusivamente, nas dimensões extrafísicas, onde nós poderemos experimentar, por exemplo, como nós vimos, né? A vivência em determinadas dimensões extrafísicas. Então, o paradireito também nos diz que nós temos, por méritos evolutivos, o direito de usufruir de determinada condição, de determinada dimensão que será caracterizada pela nossa condição evolutiva. E nessa dimensão extrafísica poderemos também adquirir o direito de participar do que nós chamamos de cursos intermissivos, que são momentos de preparação para uma próxima vida, onde nós, tendo lucidez suficiente para nos auto-pesquisarmos e nos auto-conhecermos em profundidade, nos autodesafiarmos a uma próxima programação especial, um próximo desafio de uma vida na dimensão física. O paradireito estrito sensu também é fruto das próprias paraleis, aquilo que nós vimos lá com perspectiva de autodeterminação, né? E, de novo, né, seguindo, né, sempre a cosmoética, o fluxo assistencial do cosmos. Então, nós temos o paradireito a evoluir, o paradireito a renascer, né, a ressomar, significa renascer, recuperar um corpo físico, porque isso faz parte do processo evolutivo. Então, todas as consciências têm isso como um direito inalienável, e o paradireito ao livre-arbítrio, né? Então, são questões relacionadas a esse paradireito multidimensional relativo a nós consciências, né? Então, o paradireito, na enciclopédia da Conscienciologia, né, ele vem com essa definição. O paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas. Então, nós vimos aqui que são estudos voltados para a dimensão física, para a dimensão extrafísica, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensinizações justas, íntegras e retas. Então, o paradireito, né, essa ciência, ela se volta para estudar essas normas, esses princípios e paraleis que são determinantes para a nossa evolução, para a nossa manifestação, e que nos exige, né, para o seu exercício, pensenizações justas,
íntegras e retas. Tudo isso conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. Esse fluxo cosmoético vem em respeito ao fluxo evolutivo em que cada consciência se encontra. E sincrônico do cosmos, porque todas as consciências evoluem segundo um mesmo caminhar, só que em condições, níveis distintos. Mas estamos juntos, todos no mesmo movimento de evolução. A partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega fraternidade. Então, a nossa interação nesse fluxo cósmico, ela, pelo paradireito, requer, né, a experimentação dessa questão da vivência da mega fraternidade. Ok? E o que é, então, essa personização justa, íntegra e reta? Nós temos aqui definições dadas por alguns verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que nos ajudam a entender isso. Então, personização justa é uma tomada de decisão quando executada com base na justiça, no equilíbrio, na racionalidade cosmoética e na priorização evolutiva. Então, ou seja, dentre aquelas N possibilidades do que é melhor para todos, o que é justo? Né? O que é justiça? Então, isso é algo complexo, mas está posto. E sempre na perspectiva da nossa evolução, da nossa individual e grupal. O que é uma personização íntegra? É o perfil da consciência honesta e íntegra quanto à cosmoética evolutiva, com inteireza de princípios morais, autopersonizações fraternas e incorruptibilidade teática. Ou seja, você ser o contrário daquela expressão comum, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Não, você tem que ser coerente com os princípios morais que você adota, que você admite, que são positivos, verdadeiros e válidos, e deve pautar as suas condutas, a sua personização naquele padrão, independentemente da dimensão em que você esteja, independentemente da situação em que você se encontre, seja na dimensão física ou em alguma dimensão extrafísica. E a personização reta é a condição ininterrupta, evoluída da intencionalidade ou autopensenidade retilínea e permanente, da consciência lúcida em toda parte ou dimensão existencial. Então, a inflexão, né? A não variação da sua maneira de pensar, sendo sempre o mais coerente possível com o que é favorável e útil ao processo de evolução, ou seja, ao fluxo do cosmos, né? O fluxo cosmoético do cosmos. Okay? Bom, para direito e especialidades. Nós temos aqui a cosmoeticologia, como a ciência que estuda a conduta cosmoética, a consciência cosmoética, o código pessoal de cosmoética, que é aqui, então, que nós vamos exercitar a nossa autonomia consciencial, a autonomia legislativa, vamos dizer assim, em que é o instrumento pelo qual cada um de nós poderá se autodisciplinar, se autodeterminar. E também a cosmoeticologia estuda posturas conscienciológicas. Temos a extrafisicologia, que vai estudar a nossa origem extrafísica, né, a nossa raiz, entendendo que atua em todas as dimensões, que atuamos em todas as dimensões, que o paradireito vige, atua e é real, é um objetivo do ponto de vista extrafísico, né? Então ele também permeia toda e qualquer dimensão. Um outro princípio, outra especialidade, melhor dizendo, é a megafraternologia, é a ciência que vai estudar as manifestações
pautadas na fraternidade, na mega fraternidade, né? Então, uma abnegação cosmoética, autoabnegação cosmoética, e a parasociologia é o estudo dessas interações extrafísicas em que nós estaremos inseridos após a morte, mas que mesmo na condição intrafísica ainda interagimos por conta de que essa comunicação ela é ininterrupta, intrafísico e extrafísico. A parasociologia também estuda a teoria do estado cosmoético mundial, que é uma teoria do Estado, né, de construção do Estado, de modelo do Estado, em que se vislumbra para o futuro da humanidade a composição de um Estado global, mundial, mas organizado a partir da cosmoética. Certo? Temos também a parapoliticologia e a paradiplomacia. Ok? A parapoliticologia aqui, sempre lembrando que não é na perspectiva partidária. Política são escolhas, são opções, são priorizações que devem ser elencadas, que devem ser avaliadas para que se implemente determinadas ações, planos. Né? Então, isso é a parapoliticologia. Os fundamentos do paradireito, né? Então, para que nós possamos experimentar e vivenciar o paradireito, nós temos que desenvolver o nosso parapsiquismo, ou seja, temos que exercer o autoparapsiquismo lúcido, sermos capazes, então, de estabelecer essa comunicação multidimensional. Temos que desenvolver o autodiscernimento multidimensional, ou seja, atuar nas múltiplas dimensões em que se faça necessária a nossa manifestação, com lucidez, certo? Autonomia moral, né? O Código Pessoal de Cosmoética. Princípios básicos da cosmoética. Equanimidade consciencial, ou a imperturbabilidade. Nós temos que nos manter sempre, buscar manter a serenidade. Como dizia o professor Valdo Vieira, pode dar câncer no cosmos, mas nós não nos abalaremos. Manteremos a serenidade, a lucidez, o fluxo reto das nossas pensionizações, para que possamos melhor atuar. E o sinergismo, que é o cometimento e imparcialidade, né? E isso potencializando, então, as nossas atuações, a nossa conduta. Então, o paradireito é a fase do desenvolvimento moral da consciência. Né? Então, aliás, o paradireito ele passa por algumas fases, né, desse desenvolvimento moral da consciência, que, agindo de acordo com a própria vontade e atendendo à razão para orientar-se moralmente, legitimando regras e princípios no agir da melhor forma para todos. Então, o paradireito ele vai nos ajudar, né, por meio da razão, a nos conduzirmos da melhor forma possível. E aí existe um crescendo no processo de amadurecimento do exercício, né, do paradireito, de uma forma ainda bastante rasa, embrionária, né, ainda muito imatura, que é a anomia, passando pela heteronomia e para chegarmos à autonomia, que seria, de fato, então, o nível do paradireito. Então, como é que nós evoluímos nesse caminho? Né? A anomia é a fase pré-moral, é a ausência ou negação da regra de lei. É aquela bagunça, é o famoso olho por olho, dente por dente, farinha pouca, meu pirão primeiro, é o egocentrismo, né? São ou seja, as necessidades básicas determinam as nossas normas de conduta. É o salve-se quem puder. Então,
ao processo da anomia, sem uma integração, sem uma harmonia entre os indivíduos e o grupo social a que ele está inserido. A heteronomia, aquele indivíduo ele já passa a respeitar normas externas, né? Regras vindas de outro, sejam de outras pessoas, seja do Estado, seja religiosa, seja de um pai, de uma mãe, seja de alguém que a pessoa respeite e admire e que estabeleça algumas regras de conduta. Então, a pessoa começa a se conter e ela começa a pautar a sua conduta por essa referência à autoridade de terceiro, né? Então, ela é pode ser baseada na coerção, né? São deveres impostos coercitivamente, requer obediência a essas normas por medo de uma punição, e essa punição pode ser de diversas naturezas, né? E traz responsabilidade pela consequência dos atos, né? Então, a pessoa começa a perceber que, em ela transgredindo essas normas de convivência social, ela será responsabilizada, certo? Então, passando para autonomia moral, seria a fase em que a própria consciência é capaz do exercício da moralidade pela vontade autolegisladora. Então, como nós já vimos anteriormente, ela mesma se autodetermina. Ela tem intencionalidade na formulação das suas ações, e essa intencionalidade autodeterminada. Ela tem como referência a igualdade e ao respeito mútuo. Então, ela já sabe que o exercício do seu direito será limitado aonde começa o direito do outro, né? É bem conhecido esse limite trabalhado na nossa sociedade, né? Então, ela tem essa noção bastante clara. Ela obedece às regras por respeito aos demais. Então, aquela história que te vê muito, um exemplo assim, contrário ao que está dito aqui. Muitas das pessoas, porque não tem ninguém vendo, ninguém a observando, ela comete pequenos deslizes, como avançar um sinal, como pegar uma bala, alguma coisa, só porque não tem alguém para vigiá-la. Então, ela não consegue se autorregrar e respeitar, né, os demais, os direitos dos demais, mesmo numa condição de isolamento, vamos dizer assim. E é baseada na cooperação. Então, essa consciência com autonomia moral, ela está voltada a que tudo funcione bem, a que todos tenham um bem viver, um bem-estar. Então, e está sempre disposta a cooperar com os demais. E, né, nessa busca da autonomia moral, nós temos atrelado a ela, principalmente na condição do para-direita em dimensões extrafísicas, que venhamos a nos manifestar, a questão da maturidade consciencial, né, que é o desenvolvimento moral fruto de construções endógenas por autorregulação e desencadeadas pelas interações com o meio social. A nossa maturidade, ela não vamos dizer assim, trabalhada ou desenvolvida de forma apenas autorreflexiva. Ela precisa das interações com o meio, com outras pessoas, para que nós possamos vamos dizer assim, espelhar e verificar em relação aos demais qual é o nível de maturidade que nós nos encontramos, né? Mais evoluído ou carente de amadurecimento, né? Então,
essa autorregulação ela vai se tornando cada vez mais lúcida e abrangente a partir do momento em que nós nos apropriamos do que é estar num processo de evolução, do que é ser uma consciência em evolução, certo? Então, a maioria das pessoas permanece moralmente heterônoma e apenas 5% dos adultos alcançam o nível de autonomia moral plena. Essas afirmações são resultados de uma pesquisa feita por Koelberg, né, que se debruçou sobre a análise do comportamento humano. E ele chegou a essa conclusão, que, de um modo geral, nós, seres humanos, na dimensão intrafísica, né, temos essa... Apenas 5% de nós somos capazes, né, de chegar a esse nível de autonomia moral. O que para aqueles que se auto-enquadrarem nesse percentual, traz uma responsabilidade ainda maior, né, com relação ao processo assistencial, certo? De colaboração, de exemplificação, de manifestação fraternal com esses outros 95% que estão na condição de heteronomia ou de anomia. Então, aqui nós temos, fazendo um paralelo, né, do processo de evolução, né, da nossa manifestação, segundo esses critérios da anomia, heteronomia e autonomia, com a questão da teoria grupocármica, em que ela nos mostra que as nossas interações interconscienciais, elas podem proporcionar interprisões, ou seja, questões que vão gerar débitos, né, intraconscienciais, que vão gerar vitimizações, que requererão recomposições para nós chegarmos à condição de libertação, para atuarmos na condição de policarmalidade. Então, a interprisão está para a anomia, a vitimização está para a heteronomia, a recomposição está para a construção da autonomia, a libertação está para a consolidação da autonomia e a policarmalidade para a expansão dessa autonomia. E aqui nós temos, né, exemplificações do que seria a interprisão. Quando nós agimos agressivamente, com vingança, com intencionalidade vingativa. A vitimização, quando nós ficamos remoendo mágoas e ressentimentos, reivindicando coisas de forma egoisticamente. A recomposição, nós já estamos num processo de reeducação própria e dos que nos cercam. Nós já estamos produzindo reciclagens e superação das nossas imaturidades que nos levaram a criar interprisões ou nos levaram à vitimização. Na libertação, nós já estamos aptos a, uma vez que fizemos reciclagens suficientes, nos reeducamos consciencialmente, nós estamos mais aptos a criar laços com essas mesmas consciências que tínhamos interprisões, agora reconciliarmos, nos pacificarmos com elas e criarmos, então, consolidando, então, a nossa manifestação pela autonomia. Ou seja, nos mantendo íntegros, retos em nossa pensenidade. Já não mais criando interprisões, né? Porque já que temos a capacidade de nos autodeterminarmos segundo um padrão de autonomia, isso estaria demonstrando um nível de maturidade evolutiva que já não
nos levaria a criar novas interprisões ou vitimização. Isso já estaria ficado superado. E nos abre a oportunidade de atuarmos de forma mais ampla, ou seja, já na policarmalidade, na expansão da nossa atuação cosmoética, ou seja, o que seja melhor para todos. E aí, na policarmalidade, nós trabalhamos em cooperação cosmoética mais ampla. A consciência dá o primeiro passo para a conquista da autonomia moral quando descobre a sua capacidade de instituir regras para viver, motivada por um agir correto e um dever cosmoético. A partir da vontade consciente, né, então é de dentro para fora, e não mais devido à submissão a alguma forma de poder ou de autoridade, bloco externo. Então, é esse despertar, né, para as questões pessoais, a automotivação, a autodeterminação que vai nos colocar nesse caminho da autonomia moral. Okay? Até porque, né, relembrando o professor Valdo Vieira, há leis injustas e códigos morais imaturos. Nós vivemos numa sociedade, né, na qual nós não concordamos com todas as referências morais predominantes, né? Há muitas delas que nós já, assim, quem já se apropriou teaticamente, né, de valores da conscienciologia, da cosmoética, né, das reciclagens pessoais, já abriu mão de certas condutas, certos valores, de certos comportamentos que, para a maioria, ainda são válidos, ok? Então, a equanimidade consciencial no paradireito, essa constância, igualdade de temperamento de ânimo em qualquer circunstância, né? Isso nos mantém nesse equilíbrio. A tranquilidade de espírito, moderação e comedimento. E a tranquilidade de espírito está muito relacionado ao uso das energias imanentes, né? Da qualidade das nossas energias conscienciais. Na medida em que nós mantemos com retidão, com equilíbrio, com cosmoética, nosso padrão de energias conscienciais, nós teremos o nosso psicossoma, nossas energias emocionais mais equilibradas, né? Mais bem geridas pelas energias da razão, do mental soma, onde ele conseguirá prevalecer. Então, nos trará essa tranquilidade de espírito, essa manifestação mais racional. Daí o comedimento, né? Essa equanimidade vem também com o julgamento ou consideração imparcial, a tão buscada imparcialidade, né, nos julgamentos. A equidade, a imparcialidade, a retidão e a neutralidade, certo? Então, se nós nos mantemos nesse equilíbrio, nessa imperturbabilidade, nós teremos capacidade de, com o melhor que nós temos de lucidez, com o melhor que nós temos de maturidade consciencial, julgar. E aí não podemos esperar ser melhores, termos um comportamento acima daquilo que nossa capacidade evolutiva já permitiu, já alcançou. E dentro daquilo que nós nos colocamos do nosso melhor, vamos julgar da melhor forma possível, mantendo a neutralidade da melhor forma possível e a imparcialidade segundo o que nós já conquistamos de maturidade consciencial. Então, para direito significa mega fraternidade. Como é que, cada vez mais e melhor, nós poderemos, né, nos oferecer para o planeta, para as consciências que coabitam o planeta Terra conosco, né, exercitando essa mega fraternidade. Então, o que significa que a mega fraternidade vem, né, do conceito de fraternidade, que significa ser cada indivíduo irmão de todos,
homens e mulheres com amor, harmonia, sem competições e conflitos. Então, né, aqui há cooperação. E nós vemos a fraternidade também, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º. E nós chegamos à mega fraternidade como condição interconsciencial, universalista, mais evoluída, né, fundamentada na fraternidade pura da consciência, auto-imperdoadora e hétero-perdoadora, meta inevitável na evolução de todas as consciências. Então, né, enfatizando esse conceito da mega fraternidade, ele é universalista, ele nos leva, nos estimula a buscar cada vez mais uma condição melhor de evolução, né? E que se assenta nessa condição da consciência auto-imperdoadora, ou seja, que rapidamente, ao identificar alguma questão pessoal a ser melhorada, aperfeiçoada, se autodetermina, refaz aquele seu código pessoal de cosmoética e se reorganiza, se autoimpondo novas regras, novas condutas. E hétero-perdoadora, né? com uma visão de justiça, de fraternidade, de compreensão do processo evolutivo mais desenvolvida. E aí, né, enfatizando essa questão do binômio auto-imperdoador, hétero-perdoador, o auto-imperdoador ele tem responsabilidade integral para si, anti-vitimização. E o hétero-perdoador, uma compreensão antecipada para todos, hétero-benignidade. Então, em síntese, o para-direito estrutura o modo de evoluir de todos multidimensionalmente, de forma individual e grupal. Então, o para-direito, né, segundo o professor Valdo Vieira, é evoluir, nos ajuda a evoluir e a sair da trincheira do abdômen, do nosso egoísmo, abrindo-se para a vastidão do cosmos. Então, o para-direito é essa auto-organização, né? A nossa autoadaptação ao fluxo natural de evolução interconsciencial dentro do fluxo cósmico. Ok? Então, vamos ao Aníbal. que é o KDV. Aníbal, nós temos aqui uma pergunta do César. Sim. Quais são as diferenças entre estudar a paradireitologia e a cosmoeticologia? A cosmoeticologia, ela é uma ciência que estuda esse código cosmoético, né? Esses valores cósmicos amplos e multidimensionais. Tem uma figura aqui atrás, deixa eu ver se eu acho ela, aqui, né? Em que a cosmoética, ela se apresenta como um elemento que vai compor esse para-direito. Então, o para-direito, ele, a partir da cosmoética, é que ele se estabelece, né? Aqui dá a impressão de que o para-direito é mais amplo que a cosmoética, mas, na verdade, ele se apropria da cosmoética para criar os seus parâmetros de normatização, certo? Para que estes sirvam de elementos de autodeterminação da consciência. Mas a cosmoética é o grande elemento de fonte, né? Vamos dizer assim, de referência. E essa cosmoética, ela vai se ampliando, né, a capacidade de compreensão. Por isso a cosmoeticologia, a ciência que se debruça sobre o entendimento do que é a cosmoética,
na medida em que nós vamos alcançando níveis evolutivos cada vez maiores. Então, nós vamos ter que ir estudando e se aprofundando para compreender melhor o que é a cosmoética, para então usarmos isso como elementos de estruturação do paradireito, que se volta, né, para o nosso processo individual de evolução. Consegui responder? Ok, ele disse. Tudo certo, Aníbal. Podemos seguir. Ok. Bom, então vamos ver o que é o para-dever. Então, o para-dever é o autocompromisso. Como tudo na Conscienciologia, nós devemos primeiro trazer para o pessoal, então para o auto. Então, o para-dever também é um autocompromisso, né? É uma autonorma, é um conjunto de autoprincípios justos, íntegros e retos, firmados pela consciência, autoconsciente da evolução pessoal, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Então, para exercer aqueles direitos, né, eu também tenho alguns deveres, alguns para-deveres. Então, esses para-deveres, eles são também, devem ser autoimpostos, né, firmados pela própria consciência. E aí, esses firmados pela consciência me remete, mais uma vez, à questão do nosso curso intermissivo, né? Aquele momento entre uma vida e outra que nós, consciências, conseguimos nos autoanalisar numa condição de maior lucidez, de expansão cognitiva, porque estamos numa condição de consciência extrafísica, então a nossa cognição ela se expande com relação ao heteroconhecimento e autoconhecimento, então é muito mais apropriada para que a gente possa traçar esses para-deveres e reconhecê-los, né? E aí aplicarmos nas dimensões com relação às nossas questões pessoais, aí voltando à teoria do karma, egokármicas, as questões grupais, né, grupocármicas, e as questões policármicas, quando nós abrimos a atuação cosmoética mais ampla. Então, o para-dever, ele também tem uma definição enciclopédica que diz o seguinte: a condição da consciência é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e para-leis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal. Então, esses firmados, né, é justamente naquele momento lá do curso intermissivo. E entrosada a evolução do grupo evolutivo. Esse curso intermissivo ele é feito em conjunto com outras consciências do nosso grupo evolutivo, que estão no mesmo nível evolutivo que o nosso, que, então, em conjunto, nos predisporemos a atuar em conjunto, né? Em conjunto presencial ou virtual, né? Pelo andar da carruagem, a elaboração de tarefas da dimensão física, mas sempre coordenados, articulados e ligados por um dever autoimposto, por um compromisso autoimposto no curso intermissivo. Então, para dever, ele trata de questões evolutivas individuais, grupais e policármicas, né? Grupais de maior extensão. E também o para-dever, ele exige uma pensionização justa, íntegra e reta, da mesma maneira que para nós nos apropriarmos dos nossos paradireitos. E aí temos o conceito da ortopensenidade, que são pensenes retos, íntegros, fraternos, cosmoéticos,
né, que compõe a condição da holomaturidade da consciência. E essa holomaturidade, ela nos remete àqueles corpos de manifestação da consciência, que nós vimos lá no início, o mental soma, o psicossoma, o corpo energético e o corpo físico, biológico. Todos eles têm que ser tratados e cuidados, né? Merecem uma atenção, cada um segundo as suas necessidades inatas, que vão levá-los a uma manifestação mais saudável, mais íntegra, né? Que vai permitir o uso mais adequado das energias imanentes, que serão trabalhadas de forma mais saudável na produção de energias conscienciais mais rígidas, mais saudáveis, certo? Então, e temos como unidade de medida da cosmoeticologia prática não pensar mal de ninguém. Então, essa é uma dica, né, de aferição da sua cosmoética. Você ainda penseniza mal dos outros, qualquer que seja, em qualquer nível de pensenidade, né? Isso me faz lembrar um caso pessoal em que eu estava conversando com o professor Valdo Vieira a respeito de um projeto assistencial a um determinado grupo de consciências, e que ele se volta para mim, você tem que ajudá-los a não pensar mal dos outros. E aí eu vim com aquela ideia na cabeça, pô, como é que eu vou fazer essas pessoas não pensarem mal dos outros? Se isso, de certa forma, é tão comum no meio em que elas vivem, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Até que eu comecei a perceber que eu ainda tinha esse traço consciencial de pensar mal dos outros em determinadas situações, ou por preconceito, ou por egoísmo. E aí isso me fez, né, reconhecer, e entrou como item do meu código pessoal de cosmoética, não pensar mal de ninguém, né? Então, isso foi bem interessante, me marcou bastante essa experiência com o professor Valdo Vieira, que me ajudou, né, a identificar uma imaturidade minha, que era desfavorável à minha ortopensenidade. E a maxi-ortopensenidade é a autovivência teática, é teoria e prática da mega-fraternidade interassistencial. Então, se você mantém sempre seus pensenes voltados para o que seja melhor para todos, em busca da cooperação ampla, geral e restrita, vamos dizer assim, você estará alcançando essa maxi-ortopensenidade. E aí, então, nós temos um quadro que mostra o que seria um processo de passagem, né, da compreensão do direito, que lida com a liberdade de todos nós e com a responsabilidade dos nossos atos, passando para o paradireito, que lida com o livre-arbítrio, multidimensionalmente falando, em que você determina inclusive a sua próxima existência, e o paradever, que vem atrelado a essa próxima experiência de vida, né? Então, nós temos como sustentáculo a esse movimento o desenvolvimento do parapsiquismo, certo? Que nos permitirá, como consciências intrafísicas, aprofundar nossa autopesquisa, nos permitirá a interação, não perder a interação multidimensional, que é a nossa origem, nos permitirá expandir a interassistencialidade, permitindo atuarmos multidimensionalmente e fortalecer a compreensão do que é a cosmoética, uma vez que, como consciências intrafísicas, nós passamos por um restringimento, né, promovido pelo cérebro, em que não consegue fazer o download de todo o conhecimento multiexistencial que nós nos apropriamos, e precisamos, né, buscar as referências cosmoéticas que estão armazenadas, que nós já temos, que nós já possuímos, que estão armazenadas no nosso nossa memória mais ampla, que fica
no mental soma. Então, a projeção fora, a experiência fora do corpo, a projeção consciente, nos ajuda também a resgatarmos o quanto nós já temos de conhecimento dessa cosmoética para aplicarmos na dimensão física. Ok? Então, o para-dever, ele se decompõe nessas três instâncias. Só podemos falar em para-dever quando há lucidez sobre o para-direito. Então, na medida que nós temos consciência, né, do que é o para-direito, do que é o processo de evolução, tal lucidez é decorrente do desenvolvimento, né, da autoconsciência sobre a própria evolução. A própria evolução somente se dá quando a pessoa se entrosa coletivamente. Então, o para-direito e o para-dever nos ajudam ao maior entrosamento nessa coletividade. E há um entrosamento com consciências que não comungam dos nossos valores, né, são antagônicas por estarem ainda num processo religioso, ou num processo belicista, ou num processo mais egóico, né? Não se coadunam, então, com processos mais cosmoéticos, mais interassistenciais, mais relacionados à autonomia da consciência. Okay? Então, o para-direito e o para-dever nos remetem e nos dão condições de interagirmos em ambientes intrafísicos e extrafísicos, principalmente, certo? Aos quais somos naturalmente chamados a interagir por conta dos nossos vínculos energéticos, da nossa energia consciencial que faz rapport com outras consciências que só poderão ser assistidas a partir da nossa interação e cooperação. Então, em síntese, o para-dever corresponde aos compromissos daquele que está consciente da própria evolução, entrosada à evolução grupal. Então, sintetiza bem o que nós já estávamos falando, né? Enfim, o que é a paradireitologia? Também uma definição para nos ajudar. A paradireitologia é a ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do para-direito e do para-dever. Então, nós temos esses dois elementos, para-direito e para-dever. A ciência que estuda ambos é a paradireitologia, fundamentando, através da autolucidez e do autodiscernimento, a conduta multidimensional cosmoética da consciência. E a implantação teática, teoria e prática de neociências e neorrealidades avançadas, entre as quais a holofilosofia, o estado cosmoético mundial, a parapoliticologia e a paradiplomaciologia. Então, a partir da paradireitologia, nós temos esses desdobramentos nessas outras ciências que estudam, em particular, esses outros elementos. Essa teoria é do professor Jaime Pereira, que é o autor, né, deste livro, né, Princípios do Estado Mundial Cosmoético. E, né, resumindo, paradireitologia é a interação dos estudos do para-direito e do para-dever. É uma engrenagem que se autopropulsiona, né, a partir da compreensão e, vamos dizer assim, do azeitamento, da lubrificação, da compreensão da sua forte interação. E aí temos um resumo, né? A noção do modo de evoluir da consciência, somado à noção dos compromissos evolutivos, fornecem fundamentos às nossas condutas, em qualquer situação existencial. Então, as nossas condutas multidimensionais, elas devem ser
consequência desse nosso compromisso evolutivo, que permitem compreender a prática do Estado mundial, da parapoliticologia, da paradiplomacia, da holofilosofia. Então, parapoliticologia são as escolhas que nós temos que fazer, né? E não só sozinhos, mas em grupo. Nós temos que eleger prioridades grupais para serem implementadas. E a paradiplomacia vem para nos ajudar aos processos de mediação e de retratação com consciências, com as quais nós temos algumas rebarbas pessoais a serem desbastadas, né? Contornadas, ou grupais, ok? E, por fim, os princípios da paradireitologia. Quais são? Princípio da interassistencialidade, né? Nós já falamos muito sobre isso. A interassistencialidade é a assistência recíproca e inevitável entre as consciências. É aquilo, né? Eu, quando estou fazendo alguma coisa em prol de outrem, a oportunidade que essa pessoa, ao demandar uma ajuda ou apresentar uma dificuldade de manifestação, de comportamento, em que eu me vejo capaz de ajudá-la a compreender, a refletir sobre o assunto e a ela tomar uma decisão que resolva aquele conflito, isso me qualifica cada vez mais nessa perspectiva de ser uma consciência assistencial, certo? Princípio da inseparabilidade grupocármica. É a condição imposta pela evolução consciencial da união existencial ou prolongada e inevitável dos compassageiros evolutivos do mesmo grupo karma, através do perpassar dos milênios. Ou seja, nós nos reencontramos vida após vida, né? Na dimensão física, na dimensão extrafísica, prioritariamente com aquelas mesmas consciências com as quais nós interagimos, viemos interagindo desde da nossa condição lá de princípio consciencial, da fase pré-humana de manifestação consciencial, a fase humana de manifestação consciencial, principalmente, né? Os laços são mais fortes, nós vamos nos reencontrando, né? E esse grupo karma, ele vai se estruturando vida após vida. Mesmo que isso aconteça ainda por questões de interprisão, né? Esse grupo karma tende, e o que se espera é isso, que ele se mantenha coeso também na fase de atuação policármica, certo? Em que nós possamos manter essa grupalidade em prol de outras consciências que estão no processo evolutivo pelos quais o nosso grupo karma já passou. Princípio da convivialidade sadia. A convivência harmônica, positiva, equilibrada com as demais consciências, independentemente da dimensão, do conteúdo ou da forma de sua manifestação. E aqui eu trago como exemplo consciências extrafísicas que têm formas não humanas, mas que têm um nível evolutivo maior do que o nosso. E a forma estranha, às vezes, pode nos causar repugnância, susto, medo, mas devemos desenvolver a capacidade de fazer a leitura energética para entender e realmente compreender com quem estamos nos relacionando. É certo que consciências também com um nível de desequilíbrio psicossomático ou mental somático podem se apresentar com formas também diferentes ou não tão saudáveis ou amigáveis, vamos dizer assim, ao nosso senso comum.
mas devemos buscar a capacidade de, antemão, buscar compreender e reconhecer quem é aquela consciência, além da forma com a qual ela se apresenta. Lembrando também das consciências extraterrestres, né, que povoam, né, outros planetas na dimensão física e dimensões extrafísicas, de comunidades extrafísicas e extraterrestres. Princípio dos ganhos evolutivos. Os ganhos são proveitos cosmoéticos obtidos pela manifestação pensênica correta, ou o ato acertado da consciência, com sim ou com sex, trazendo saldo positivo à ficha evolutiva pessoal. Ou seja, na medida em que você traz cada vez mais retidão, aproxima mais da perspectiva cosmoética a sua maneira de pensar e agir, e isso te instrumentaliza a mudar o padrão das suas energias conscienciais e a promover reciclagens existenciais profundas, né? Isso se torna em ganhos evolutivos, ou seja, você consegue trazer a sua média do seu padrão de energias conscienciais, pelo que você sente, pelo que você pensa, um padrão mais alto. Então, ter cada vez mais energias conscienciais sutis por conta da melhoria do padrão dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, traduzidos pela maior retidão e correção do pensar, isso é o ganho evolutivo. E isso fica registrado, né, num documento que nós chamamos de ficha evolutiva pessoal, e cada um deve acompanhar a sua, o que couber no metafísico e no extrafísico. Sim. Não, só para te lembrar que nós já chegamos no nosso horário da web. Certo. Às 16h30. Eu vou terminar, então, vou passar adiante, né, e vou apresentar os nossos próximos eventos, que faltaram um pouco os princípios, né, mas não causa, vou só citá-los rapidamente. O princípio da profilaxia dos conflitos, o princípio do posicionamento pessoal, o princípio do exemplarismo pessoal e o princípio do não acompliciamento com o erro identificado, certo? São os que faltaram por hora, mas fica aqui a sugestão de pesquisa futuramente. Então, quero agradecer a todos pela participação, né, e pelas perguntas e por terem acompanhado esta web. Quero convidá-los a participar desses nossos próximos eventos. No dia 6 e 7 de junho, agora, temos a oficina de condutas paradireitológicas com a professora Maria Eugênia e o professor Eliel Queiroz, né? O tema autocosmoética. Então, vai ajudar a gente a aprofundar esse conceito que foi bastante falado aqui na web. É um evento online também, né? O investimento dele está em R$100. A web conference do professor Marcelo Silva será no dia 20 de junho, que vai falar sobre fraternidade e megafraternidade, então também bastante oportuno, né, a sequência dessa web conference, que vai nos ajudar a compreender melhor o que é a megafraternidade e, por conta disso, o paradireito. E, aprofundando ainda mais na questão da megafraternidade, o curso Auto-Megafraternidade aplicada às metas pessoais, também do professor Marcelo Silva. Então, 27 de junho, também online pelo Zoom, e aqui o investimento é de R$125. E, por fim, convidar a todos a participarem da nossa
7ª semana da Paradireitologia e o 12º Fórum da Paradireitologia, que vai acontecer entre os dias 8 a 16 de agosto de 2020, online também pela plataforma Zoom. Então, mais uma vez, fica aqui o meu muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma maneira para a compreensão do que é a paradireitologia. Obrigado.